É um simulado, né? É, porque ficou só essa situação. Deixa eu só anotar. Bom, o que eu posso responder em relação a essas duas perguntas de vocês, né? E que é falando sobre o sistema. Que essa primeira parte, que é a autorização prévia, ela é simples, foi o que foi passado pra gente. Não posso garantir nada porque eu não fiz treinamento. Ela é simples, né? Ela inclusive, ela não tem crivo. Então, assim, você vai preencher, se obviamente conseguir encontrar a espécie lá e tal. Quando você grava o dado, você já tem a autorização prévia. Foi assim que foi passado pra gente. Ela não tem crivo como a nossa licença prévia, por exemplo. A nossa licença prévia, a gente analisa N situações do ambiente, tal, pra gente liberar a primeira licença, tá? Na autorização prévia do Cisfauna, ela é automática. Vamos dizer assim, é como se fosse ninguém perde na autorização prévia, todo mundo passa direto, entendeu? É nesse sistema assim. Então, assim, por isso eu tô dizendo, o que me passaram aqui é um sistema simples, tá? Essa primeira parte. É um sistema de cadastro normal, comum, autoexplicativo, onde pode ter essa situação do crivo que eu notei, que vamos dizer assim, seria o primeiro crivo, que eu não sei se é nessa situação que pede, né? Se é na autorização. Eu acho que é a segunda. Quando a gente vai, mas é isso que eu estou dizendo, é acima de 50, porque quando a gente vai. Não, eu estou dizendo assim, já é na autorização prévia? É, no início. Ou é na instalação? É a segunda parte ou é a primeira parte? Não, é a primeira parte, que a gente não está conseguindo avançar. Tá, a gente precisa só ver essa situação. Tá? E aí pra o quê? É bom dar olha. É bom a gente ver isso direitinho, por quê? Porque a partir da segunda realmente tem análise. Entendeu? E aí o que acontece? Aí realmente, o que é preciso? Que o tal do responsável técnico esteja junto com você. Mas o problema era o seguinte que eu estou te falando. Porque quando existiu, não, nos outros animais já existe toda a criação, tudo isso. Na gente não. Então quando a gente ia, botava lá que o objetivo era tal, aí o que acontecia? Acontecia o seguinte, que ele dizia, mas você tem que estar registrado no mapa. Só que a gente não podia registrar no mapa desde que a gente não tinha a regulamentação, não era? Não, aí foi essa situação que com a abelha, que isso com a abelha. Certo. Não, isso aí a gente tem que ver como é. Vocês estão partindo do marco zero também, considerando que a meliponicultura começasse nesse instante. Aí está a lei. E agora para os casos onde já existem meliponários. Lá no sertão, pessoas com 500, 700 caixas, com 300, com 200. Como ficam esses casos aí? Não entendi. Não, rapaz, aí agora é o que a gente está falando. Não, veja só, o que a sua pergunta era o que o que o rapaz está lá não existe. Por exemplo, o cara que tem 500, 700, não existe, porque ele não tem registro. Ele tem que fazer o primeiro cadastro, então é o que ela está falando. Ele primeiro vai lá, faz a autorização prévia. Se passa direto para a autorização prévia, não existe isso não. É porque ele estava lá, como ele... Não, ele primeiro tem que fazer a autorização prévia. A dúvida é a seguinte, ele cria 20, 30, 40 anos, essas abelhas lá já tem uma quantidade enorme de abelhas. Aí ele passa por essa análise. De repente vão dizer que as instalações dele não estão adequadas, que cria um problema com ele. Ele vai ter que fazer o passo um por um. Ele vai ter que fazer o passo um por um. Se por um acaso... Aí desqualifica, né? Se por um acaso, vamos dizer, nessa situação, uma pessoa que a maioria que vai iniciar, todo mundo já tem. Tá? Então assim, vamos dizer que todos estejam fora do padrão. Todos, sem exceção. Não vai ser passado para a autorização seguinte, que seria de manejo, até que todos estejam padronizados. Quem esteja, entendeu? Tipo assim, a licença... Todo mundo se adequa, após a adequação é liberada a autorização de manejo, e aí vocês não quer dizer que vai esperar todo mundo fazer, não. Não, cada um vai ter, exatamente. Por exemplo, porque assim, você vai ter a licença prévia. Depois visitar o pessoal, fazer o cadastro, levar o computador e fazer isso. Aí eu imagino o seguinte, eu disse, olha, você vai ter que mudar tudo. Não é tudo, o cara vai dizer, Pedro, vai embora, vá, deixa meu negócio computado, não vou registrar nada. E é um direito dele, é um direito dele. Você entendeu? Se não facilitar, vai ficar como está. Seu Pedro,
Em relação a se alguém falar, eu não vou fazer isso não, porque vai dar... Não faz. É um ônus que ele vai ter. Se a fiscalização bater, ele estiver fora do lugar, vai ser apreendido, vai ser embargado, é um problema dele. O que ela está falando é uma coisa que eu concordo, porque é o seguinte, é que a gente já conversou. Cada um tem o seu direito, a livre-arbítrio, como eu sempre digo. Então o cara tem direito, não quero fazer, tudo bem. Se ele for autuado lá, ele vai ter que enfrentar os rigores da lei. Agora o que eu digo assim, nós não podemos chegar para Marcos aqui e dizer, Marcos, faça aí. A gente diz aí, a gente vai lá e diz, você aconselho você a fazer isso. Aí Marcos não quer fazer, eu vou ficar forçando a cabeça do Marcos para ele fazer. Eu entendo assim, a gente tem que, nós, da associação, tem que chegar e incentivar, como estava ali embaixo agora na reunião, tem que incentivar a profissionalização. Aí dizer, se eu fosse você, eu fazia isso, como a gente já fez com alguns que já está fazendo. Entendeu? Esse não é um problema, aí eu digo, do mesmo, nesse ponto não é um problema. O problema é nosso, tá? Que foi aquilo que a gente conversou, fazer treinamento com as pessoas. Exatamente, da assistência. Exato. Aí nós vamos partir porque a gente está reunido lá embaixo, que é fazer um programa com o governo. A partir da regulamentação que houver, a gente vai começar a trabalhar em cima disso que você está falando. E orientar as pessoas. Ok. Você não é da noite pro dia. Ok. Vamos seguir. Então, assim, só lembrando. Então, as próximas etapas, que é a autorização de instalação e a autorização de manejo, elas seriam um pouco mais complexas. É o que realmente necessita de apresentação de projetos, de isso, de aquilo, outro, que foi tudo que a gente já está discutindo aqui, que vai discutir mais, tá? E aí, realmente, para algumas situações, vai precisar de um profissional qualificado, que dê, né, os nortes para as pessoas estarem seguindo, certo? Vai ter vistoria, no caso para a licença de Sempre implantação tem a vistoria. É igual a Casa do Mel. A Casa do Mel é obrigatório. Mas no na sistema prévia que não precisa, que é só declaratório. Exatamente. Na de implantação No CISFAL, né, o que a gente sabe é que, por exemplo, a autorização prévia, como eu falei, ela não tem crivo, ela está no cadastro, você já tem a licença prévia, a autorização prévia. E a autorização de instalação e de manejo, todas elas têm vistoria, tá? Desde, vamos dizer assim, de início, de começo, então assim, vai uma equipe analisar a área e tal, e tem que estar a área e todo, vamos dizer assim, vocês colocaram algumas situações aqui quando a gente chega mais pra frente, por exemplo, não pode estar perto de lixão, não pode estar perto de... Então assim, vai ser analisado tudo isso aí. Então, senhor Rogério, o senhor pode continuar com seu meliponário aqui, porém, nessa instrução normativa, aqui diz que os meliponários têm que estar dessa forma e essa parte aqui não se encontra dessa forma. Então, o senhor precisa se readequar. A diferença que vai acontecer, vamos dizer assim, para quem vai iniciar e para quem já existe, tá? E foi uma das coisas que eu discuti com Mariana e lá na minha coordenação, é que assim, vocês devem ouvir que muita gente que tem dinheiro hoje pode enxergar isso no futuro, essa atividade no futuro, como uma situação rentável, tá? Onde eles vão querer investir, tá? Então, vamos dizer assim, que hoje eles não investem porque sabem que é uma situação que não é legalizada e que eles não vão querer perder dinheiro hoje porque para comercializar, vamos dizer, o exterior eles não vão conseguir, tá? Mas legalizando isso, a gente sabe que gente grande vai entrar, não vai ficar só os hoje existentes, vai existir gente, eu falo gente grande assim, na situação de exportação desse mel, tá? E aí essa situação, para as pessoas novas, esse crivo é um pouco, vamos dizer assim, não é que seja um pouco maior, mas uma coisa a autorização de instalação, ela passa por uma fase mais rígida, porque ela não existe. É um lugar onde está vazio, ele não existe, e aí ele vai ser analisado. O de vocês, não é que ele não pode ser, eu não posso chegar para o seu Rogério e falar, o seu Rogério, beleza, tal, mas assim, tem um lixão, um raio tal, e vocês sabem que não é para estar aqui. Então, infelizmente, o senhor vai ter que encontrar uma área mais para não ser a É como o caso da Entendeu? Casa do Mel. Quando se vai fazer a Casa do Mel, antes o cara fazia a Casa do Mel e não consultava o Ministério. Nós sentamos, organizamos que antes de fazer, aí como você está falando, tem autorização prévia, você pode fazer sua Casa do Mel. Mas aí vai ter uma visita dela lá em Solange para verificar, para não estar fazendo e depois ter que desmanchar e fazer tudo não. Isso. E na parte de autorização de manejo, ela tem mais algumas vistorias. Ela pode chegar a 3, 4 vistorias, tá? E essa vistoria, ela tem o intuito de, por exemplo,
vamos supor que o seu Rogério hoje queira fazer, vamos passar para Marcos, o Rogério já está cheio de meliponário. Que Marcos queira fazer hoje um meliponário na linha verde, tá? O local está ideal, ele já tem autorização prévia, ele já tem autorização de instalação e ele já começou a montar a estrutura dele do meliponário, que a gente vai, já vamos dizer, esse que foi legalizado. O meliponário tem que ser nessa estrutura, tá? Após, se eu não me engano, 70% da construção do que envolve o meliponário de Marcos, ele pode fazer o quê? E Neymar, ó, eu já tenho 70% construído. Eu gostaria que você fizesse a vistoria para já me liberar a autorização de manejo para esse 70%, tá? Às vezes a autorização de manejo sai antes do período total. Não quer dizer que, terminando, Marcos tem que dar uma ligada pra gente, falar, ó, terminei agora faço a vistoria final. Por quê? Porque às vezes Marcos já pode estar no intuito de estar começando a produção dele, tá? Isso pensando, gente, não é só em abelha, de uma forma geral, isso foi feito pensando nisso, tá? Então, assim, pode estar querendo já começar a produção dele. Esses 30% às vezes demoram um pouco mais, tá? Pra sair e que precisa dar uma agilizada. Então, o INEMA vai lá, faz a vistoria, autoriza o manejo com as regalias todas, dizendo que vai ter que ter a última vistoria, a vistoria final, após a conclusão do meliponário completo, e aí, terminando, Marcos chega e fala, ó, finalizei. A gente marca uma última vistoria que vai lá analisar o todo, né? Mas isso também acontece, certo? Então, assim, a primeira parte, que é a autorização prévia, não tem nada de vistoria, nada de nada, é vocês com vocês mesmos e o computador e sistema, tá? E a partir da gente, que é a autorização de instalação. E aí é o que requer algumas situações onde vocês precisam realmente de um profissional, que é o que a gente chama de responsável técnico, tá? Para estar ajudando nessas outras situações. O 8º, anexo para abelhas nativas sem ferrão, ele foi acrescentado aqui, eu botei aqui embaixo, que é aquele anexo que vocês fizeram, né? Então, o artigo 8º ele fala que, além de atender os dispostos nessa legislação nativa, o empreendimento que mantiver espécimes dos grupos listados abaixo deverão cumprir as exigências contidas nos respectivos anexos. Já tinha o crocodiliano e os quelônios, e entrou a abelha silvestre sem ferrão com o anexo 4º, certo? E a outra situação que vocês falam de responsável técnico aqui, ele foi acrescentado no artigo 18, então quando chegar lá a gente conversa, certo? No artigo 12, parágrafo 1º, inciso 3º, vocês perguntaram o que seria esse ato administrativo, é a licença ambiental mesmo, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês da licença ambiental rapidamente. A licença ambiental a gente mandou para o decreto que vai ser reformulado estadual agora, né? E assim, como a demanda de fauna veio toda para o estado e às vezes algumas coisas acontecem no estado assim, a gente mais sabe muito bem disso. Aliás, quem é de estado sabe muito bem disso. É assim, chega e fala assim, ó, a gente precisa que vocês façam um documento para agora de tarde para entrar no decreto. E foi quase isso que aconteceu com a gente. Então, o que a gente tinha que fazer um cálculo, que foi o que eu liguei para o seu Rogério e falei, seu Rogério, por favor, o que é que o senhor pode considerar como pequeno, médio, grande e passa para mim por e-mail. E ele me encaminhou por e-mail, tá? E não foi só abelha, repetindo isso aqui, foi para toda a fauna e a gente precisava, em 24 horas, resolver um problema para entrar no decreto. Então, na verdade, o que acontece? O licenciamento ambiental, ele é um crivo, esse não tem uma fase que é só o cadastramento, ele é um crivo desde o começo, mas eu acredito que é esse licenciamento. Se não for uma LAC, que eu não lembrei o nome de novo. Esse LAC, pequeno, médio, grande, foi do ponto de vista econômico? Qualquer empreendimento que você vai montar sobre empreendimento econômico tem licença ambiental. Puxa, ele não percebe? Pequeno, médio e grande. Não me interessa, todos têm licença ambiental. O que é uma licença ambiental? É onde você pode instalar. Agora, o que a gente ficou na dúvida é o seguinte, porque ele disse que o projeto técnico deve ser composto por ato administrativo. Como é que você vai ter uma licença ambiental quando você está pedindo a licença? Não, é isso, eu vou falar. Isso ficou meio eu vou falar, mas rapidinho.
Pronto, eu vou lembrar. A LAC seria um termo rápido, simples, que é mandado, você faz a entrada no processo, CIA, tá? E é analisado. Quando é